PASSCast, o podcast sobre os mais diversos ramos da agronomia. Apresentado pelos alunos do Grupo de Extensão da Exalc, PASSES, projetando agricultura compromissada em sustentabilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Eu sou o André, eu sou o atual responsável do grupo pelo PASSCast. O PASSCast é um podcast vinculado ao Grupo PASS, que é um grupo da Exalc USP. A gente trabalha principalmente com grandes culturas, a gente organiza alguns eventos e jornadas técnicas também. Aqui comigo tem o Matheus, que vai estar junto comigo nesse podcast. Se quiser falar um pouquinho aí, Matheus. Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Matheus, estou no 5º ano de Engenharia Agronômica. É um prazer estar em mais um PASSCast aqui, juntamente com o André, com o Arthur. E é isso, com certeza vai ter muito conteúdo legal aí hoje. Bom, nosso convidado de hoje é o Arthur Toledo. Ele é um pecuarista, consultor e mentor especializado em gestão de fazendas, governança familiar e profissionalização de negócios rurais. Ele ficou conhecido principalmente pela produção de conteúdo nas redes sociais voltados para a gestão do agronegócio. Então, muito obrigado, Arthur, por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo aqui para a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de vocês para trocar essa ideia aqui hoje. E você faz parte da Trato Consultoria, certo? Isso. Se você puder falar um pouco mais do que a empresa faz. Muito bem. A Trato Consultoria é uma empresa que a base é a gestão profissional em fazendas e a governança. Então, via de regra, o cliente da Trato é um produtor rural que trabalha em família, né, que busca ali, normalmente, que ele está ou num processo de transição, que ele já tem entre os pais e os filhos, avô, né, tio, sobrinho trabalhando junto, ou que ele já está preparando esse caminho para frente, né? Então ele está vendo que tem os filhos dele que vão entrar no negócio, que estão entrando, que ele já está pensando em como vai ser feita essa transição. E para conseguir resolver essa questão da família, ele lança a mão dessa função da gestão profissional, né? Então a gente entende que para conseguir entregar um negócio minimamente organizado, para que cada um saiba o seu lugar, entenda o que está fazendo ali, como que aquilo se alinha com os objetivos dele enquanto pessoa para o futuro, e pô, quero fazer parte disso ou não, que é o que acaba a sucessão acontecendo, precisa profissionalizar a fazenda, né? Não dá para ser só aquela fazenda como foi a vida inteira, né? Que por muito mérito chegou até aqui, que tinha que ser daquele jeito, mas que agora, a gente fala, né, que o que trouxe o negócio aqui pelos últimos 30 anos não será a mesma coisa que vai levar para os próximos 30 anos. Então a coisa mudou, precisa se profissionalizar para que possa haver toda essa continuidade de trabalho, né? E aí para isso entra tudo que vem dentro de organização, combinados, dados, métricas, formalizações, né? Então, acho que o grande núcleo aí do começo do nosso trabalho, e acaba sendo o grande resultado no final, é a palavra formalização. Então, na nossa visão, o câncer do agronegócio e de todo negócio familiar se chama informalidade. Então é a pessoa fazer aquilo sem registro nenhum em canto nenhum, sem combinados claros, sem nada escrito em papel. E aí no dia que vem um fator não controlável, aí a bomba está armada e aí salve-se quem puder, né? Então essa é a base do trabalho da Trato, né? Arthur, é um prazer ter você aqui, uma referência que fala dessa parte de gestão. Com certeza é um tema muito importante para todos nós, para filhos de produtores no geral. Eu queria começar com uma pergunta um pouco mais geral. Eu queria saber qual o tipo de erro mais comum que você vê, por exemplo, na consultoria, nas suas rodagens, na questão da gestão. Tá. A principal coisa para mim é não haver planejamento. E aí até quando você pega o cara e fala isso pra ele, ele fica um pouco com raiva, porque ele fala assim, como não tem planejamento? É claro que tem planejamento, só que o planejamento tá na cabeça dele. Então ele já fez conta, fez conta, não, eu já fiz conta de tudo aqui. Tudo que eu tenho pra fazer pelos próximos 3 anos tá aqui na minha cabeça. Só que tá só na cabeça dele. Uhum. E aí esse planejamento feito meio eu digo assim que eles fazem o realizado sai muito em cima do orçado, né? Porque não teve orçado, é só realizado. Não tem, a curva S deles não existe, né? Tá sempre junto ali, o planejado e o realizado dá um em cima do outro, né? Eles não planejam, né? Então, quando a gente fala do grande problema, qualquer problema
que realmente assim vai repercutir na gestão da fazenda, sempre tem a ver com falta de dinheiro, falta de recurso, né? Então, o fluxo de caixa com problema. E esse fluxo de caixa com problema vem de não planejar fluxo de caixa. Isso é um negócio tão básico para quem está alguns passos na frente e já trabalha com isso, mas que é uma barreira muito dura para quem não tem. Né? Então, a partir daí, todo o resto é só apagar incêndio. Porque como não houve planejamento, o cara só vai realizando aquilo à medida que vai acontecendo. Qual é a resistência que a gente sente, né, do produtor rural? Ele fala assim, você fala, vamos montar o teu plano de ação, o planejamento, o orçamento do ano, vamos ver como é que vai ficar o fluxo de caixa. Aí eles dão um sorrisinho e falam assim, olha, a planilha aceita tudo. O que você colocar aí de receita estimada, de despesa estimada, né? Isso é bonito. Eu quero ver acontecer isso daí. Porque você fala isso para mim hoje, mas você vê, ó, no começo do ano, a estimativa para o meio do ano era X. Começou a guerra e agora virou 2X. Então, se você estava achando que ia gastar X de adubo, virou o dobro. Então, o que adiantou fazer plano? Então, tem uma resistência muito grande a fazer plano. E aí, esse plano deriva também, né, para essa questão da informalidade. Então, é um plano informal que está na cabeça dele e que repercute na comunicação. As pessoas que estão envolvidas na realização do trabalho não sabem exatamente quais são os próximos passos e o que está passando na cabeça do líder. Ele vai fazer na medida que manda. O cara mandar, eu faço. O que meu pai mandar fazer, eu faço. Né? Não adianta eu tentar inventar aqui que ele me breque em tudo, porque é ele que sabe o que está fazendo. Então, eu vejo que esse é assim, o principal erro. Né? É a informalidade do planejamento, ou melhor, a ausência de planejamento. Né? É um plano que está só na cabeça do fazendeiro. Né? Então é meio uma falta de transparência também, né? Da parte do dono, do chefe, com os funcionários. Também. E eles não gostam muito, né? Assim, eu acho que quando você é dono sozinho, você é dono do negócio que é seu, ônus e bônus é seu, ainda dá para sobreviver desse jeito. Porque se o cara for bom, o cara for sacudido, esperto para negócio, trabalhador, ele vai dar umas cabeçadas, mas vai. Agora, quando você tem sócio, isso aí não funciona, tá? Então, às vezes, o sócio, já os filhos, que estão trabalhando junto e, de alguma forma, já tem alguma espécie de sociedade ali, ainda que formalmente, juridicamente, não seja sócio, mas trabalham como sócio, ou quando vem a faltar o pai, a mãe, vem aquela herança que aí são os irmãos. E aí o irmão é um sócio que não escolheu, você não escolheu aquele sócio. É diferente de vocês aqui querer se juntar, montar um negócio aqui, um podcast, uma empresa, e a gente escolheu aqui, ó, eu quero esse cara, vamos fazer, não vamos, foi uma escolha. Irmão não foi escolha, né? Apareceu, né? Veio aí, foi presente de Deus, né? E então essa questão da transparência, né, de você realmente conseguir, quem tem sócio tem patrão, tem que pedir permissão, tem que combinar o jogo e tem que prestar conta. E aí quando é do patrão para os funcionários é fácil, né, os funcionários não saber o que ele está pensando, tá tudo certo. Mas muitas vezes essa turma que está embaixo é familiar, é sócio e continua não sabendo o que ele está pensando, né? Então é esse caminho aí de comunicação formal é o centro dessa história toda, né? Perfeito, Arthur. Eu tenho uma dúvida, até uma curiosidade. Você acha que hoje o produtor rural, principalmente o pecuarista, ele já trata a propriedade dele como uma empresa? Ou ainda tem um pouco de resistência nesse ponto? Existem os produtores rurais que têm esse trabalho do empresário, que tem a mentalidade do empresário, que tratam o negócio como uma empresa, com todas as suas prerrogativas, né, de uma empresa, mas não é a maioria, aí são a minoria, é uma parte que faz isso. E vou dizer um número aqui que a gente fez a gente tinha um índice, né, o índice Trato, que é uma pesquisa, um formulário que a pessoa responde ali com questões de gestão e governança e dá uma nota ali, né? E a gente fez um trabalho muito forte em 2018 e tinha alguns dados aqui que, né, de cabeça era mais ou menos assim, que 85% das pessoas que responderam estavam no padrão daqueles que são fazendeiros e não empresários, né? Dos que responderam um questionário da Trato, ou seja, o cara que estava ali entrando, pensando nisso, e você pensar o cara que nem viu isso, né? Que achou que era, que bobagem isso daqui, né? Por que eu vou fazer isso? Então esse universo é muito maior, né? Então eu vejo que é um caminho muito longo ainda, porque eu vejo muitas vezes o cara que é empresário na cidade,
ele tem outras empresas, tem outros negócios, mas na fazenda ele não trata igual a fazenda, o negócio que ele tem na cidade. Porque ele traz uma coisa meio de... Aqui é meu lazer. Aqui é onde eu invisto meu dinheiro em terra, que se der tudo errado, a terra valoriza no longo prazo, e isso aqui é meu lazer. Então, não vem aqui esquentar a cabeça, aqui é onde eu venho para descansar. Então, isso ainda é uma barreira a ser vencida, assim, de transformar essa mentalidade do produtor rural em empresário rural, né? Sim, e você estava falando aqui antes, até sobre a questão, né, do produtor rural nem querer adubar o pasto. Então, isso seria meio que eles largar a mão, deixar lá o pasto, e aí, ali é uma fazenda produtiva, né? Mas ela não seria tão lucrativa. O que você consegue diferenciar o que seria uma fazenda produtiva e uma lucrativa? Sim. Existe, assim, talvez mais de dois, mas basicamente eu vejo que o mundo do agro ele se divide em dois, né, a princípio. Do cara que vive daquilo, que aquilo ali é o que paga a conta dele, e aí ele tem muito mais afinco com aquela atividade que ele tem, e daquele outro cara que é um negócio secundário dele, que às vezes é uma herança que ele recebeu, ele tem outra profissão, ou ele, né, simplesmente trata aquilo como um negócio secundário, ele não depende financeiramente daquilo. Esse que depende financeiramente, ele tende a ser muito mais arrojado em fazer as coisas para dar resultado, né? E aquele que não depende, ele acaba tratando aquilo como, basicamente, quando ele tem essa noção de investimento imobiliário. A terra tá lá, né? Se minimamente se pagar, tá bom. Eu escuto muito isso, né? Do cara fala assim, não, eu quero pelo menos que se pague, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Fazenda não tem que dar dinheiro. Isso é uma coisa que eu já ouvi várias vezes do pessoal mais velho. Assim, não, mas cara, fazenda não tem que dar dinheiro. Fazenda não dá dinheiro. O que dá dinheiro é terra no longo do tempo, né? E que é uma verdade, né? O grande negócio da fazenda é o longo prazo, a valorização imobiliária, né? E todo mundo que tem terra e trabalha e tem operação em cima, ele tem dois negócios. Um é ser dono da terra e valorizar no longo prazo a terra, que é onde o patrimônio dele realmente cresce. E o outro negócio é a atividade que está em cima, né? Então, se essa atividade que está em cima gera resultado suficiente para pagar aquele negócio, pagar o quê? Pagar a depreciação das benfeitorias, pagar a manutenção, né, do negócio e minimamente pagar a operação, né? Pagar a operação e sobrar algum dinheiro para poder reinvestir, poder manter tudo isso, né? A gente escuta muito do pessoal falar assim, o cara que chega pra gente, né, as primeiras vezes, aí tem o líder, né, às vezes o filho, o irmão que tá ali na frente do negócio, e ele sabe tudo do negócio. Ele sabe, não, isso aqui eu plantei tanto, colhi tanto, tenho tantos animais, o ganho de peso é esse. Ele tem toda a informação. O resultado, eu não tenho lucro aqui ainda, porque eu não consigo fazer essa conta, porque veja bem, falta isso, falta aquilo outro, mas mais ou menos é um bom negócio. Aí você fala com quem é da família que tá fora do negócio, que é o irmão, a esposa e tal. E aí você escuta outro lado, fala assim, cara, eu nunca vi dinheiro sair desse negócio, eu só vejo dinheiro entrar. Com alguma frequência, o meu irmão entra em contato e fala, ó, a casa lá a gente precisa reformar, passa o chapéu, todo mundo tem que pôr 10 mil aqui pra fazer a reforma. O negócio do meu pai que a gente vai ter que pagar, todo mundo vai ter que dar dinheiro. Fala, e a fazenda, né? Se o negócio não dá dinheiro, não, veja bem, dá dinheiro, mas você tem que entender que não é assim como você tá pensando. Aí, essa distância, né, entre o cara que tá fora, que vê, que fala, cadê o dinheiro desse negócio, né? E o cara que tá dentro, que não consegue demonstrar onde tá o dinheiro, é onde tá, responde muita coisa aí, né? Porque é óbvio que você tem uma fazenda que, bem trabalhada ao longo dos anos, pode às vezes não realmente soltar dinheiro, né? O cara realmente distribuir dinheiro para cada um, chegar no fim do ano, fechar a conta, ó, dá 50 mil, 100 mil para cada um, foi o lucro, né, dividido entre os sócios, né? Mas aquele negócio teve uma melhora. Então, eu escuto o cara falar assim, a minha esposa não entende que o solo da minha fazenda hoje não é o mesmo solo de 10 anos atrás. Eu peguei essa fazenda detonada. Isso aqui era puro carrapicho, isso aqui não tinha nada. Eu transformei essa fazenda, o que eu tenho hoje vale muito mais do que se fosse igual era antes. E ela não consegue enxergar isso, né? Então, entre você tomar boas decisões sabendo o resultado que você tem e se posicionando melhor, tem outra vertente que é como é que você comunica isso para os outros sócios, né? Como é que eles vão saber que realmente a gente está tendo resultado ou não? Que esse é o ponto, né, da pergunta, assim, é um negócio lucrativo ou não é? A maioria não sabe responder. Se você perguntar para 100 produtores rurais
de qualquer natureza. Qual foi o lucro da sua fazenda no ano passado? O cara não sabe te responder. Ele vai falar assim, olha, veja bem, deu dinheiro ano passado. Não quero saber se deu dinheiro, quero saber quantos R$1.000, milhões de reais, quanto foi o lucro. Não, porque veja bem, porque teve um investimento. Eu falo, opa, investimento não tem nada a ver com lucro, é outro assunto. Tá? Não, mas é porque produziu bem, produziu mal, então a percepção de lucro é muito mais se produziu bem e o preço ajudou. Aí o cara fala, não, esse ano eu ganhei dinheiro. Mas ele não consegue dizer quanto, né? Então como é que o cara toma decisão se ele não consegue nem ver se o negócio dele é lucrativo ou não, né? Isso é uma base, pode parecer até curioso, né? O cara falar isso, não é possível que o cara não sabe o lucro. Não sabe, ele não consegue fazer a conta, dizer o que é receita, despesa, o que é que sobra disso daqui. Ele não consegue, porque vira... É uma atividade muitas vezes que começa, né? O agricultor começa no meio do ano, termina no meio do outro. E aí ele faz aquela contabilidade ano calendário, que ele junta a nota fiscal de janeiro a dezembro para fazer a declaração de imposto de renda. Então aquilo ali ele fala, não, eu pego com o contador, eu vejo tudo. O contador não vê tudo, o contador tem uma parte da história. Aquilo que vai para o governo, para pagar imposto. Agora o que fica aqui para a gente realmente poder mensurar, a gente precisa ter esse dado, senão a gente nunca chega nessa conta, né? Você acha que o produtor hoje, o pecuarista em si, ele separa, na maioria das vezes, a conta pessoal da conta profissional, da conta da fazenda? Não separa. Ou isso está relacionado ao que você falou? Não separa. Tá junto dessa conta aí, né? É mais um fator pelo qual ele não consegue fazer essa conta, porque tá tudo junto, né? E aí é onde vem, assim, o bônus e o ônus da coisa, né? O produtor rural no Brasil, ele trabalhar como pessoa física tem alguns benefícios fiscais. É mais fácil a vida dele, ele vai pagar... Na teoria, porque na prática nem sempre, mas na teoria, ele vai pagar menos imposto e vai ser mais simples a contabilidade dele se ele fizer em pessoa física. Então, quando você conversa com outros setores da economia e você falar que o cara tem um patrimônio de 200 milhões de reais na pessoa física, o cara vai dizer, esse cara é louco? Como assim o cara tem esse patrimônio em pessoa física? Tem, porque para ele é vantajoso operar na pessoa física. Então, tudo que ele construiu ao longo dos anos foi na pessoa física. E como é na pessoa física, a conta do banco dele é a conta do banco dele, ele só tem uma conta. Às vezes ele tem 3, 4, né, porque trabalha no Itaú, no Bradesco, tudo misturado, Banco do Brasil. Mas é a conta dele. Então o mesmo Pix que ele faz para pagar o negócio da fazenda, ele faz para pagar uma viagem pro filho, ele faz para pagar qualquer coisa que ele faz da vida pessoal dele. A empregada doméstica da casa dele, ele paga junto, na mesma conta, né? Porque é o mesmo contador, facilita e tal. Então isso ajuda a dificultar essa visão financeira, né? Então, assim, um dos primeiros passos que a gente pode dizer para ele começar a profissionalizar o negócio é separar essa renda da fazenda da pessoa física e fazer um CNPJ, alguma coisa assim? O CNPJ, ele não necessariamente se aplica para todo mundo, e aí são duas coisas distintas aqui, né? Colocar a fazenda dentro de um CNPJ, aí é um assunto sobre, né, a criação de uma holding patrimonial, que é uma estratégia de proteção de patrimônio, né? Esse é um assunto. É vantajoso, na maioria dos casos, colocar a fazenda no CNPJ. Mas a operação, na maioria dos casos, é mais vantajosa que continue na pessoa física. O que é o primeiro passo? É que realmente você separe a conta, né? Então, assim, que você tenha uma conta que seja só a da fazenda. Então, tudo que recebe, tudo que paga, ser centralizada nessa conta da fazenda para ajudar a fazer, né, a conta que precisa ser feita. Pode ser misturado? Pode, mas tem que ter um apontamento. Tem que conseguir sentar, pegar o extrato e dizer, ó, isso aqui é da fazenda, isso aqui é da casa, isso aqui... E a turma, na maioria das vezes, não consegue fazer isso, porque na hora que pega um extrato de 30 dias, às vezes o cara tem 1000 movimentações. O cara pegou 3, 4 coisas, fez um Pix só para pagar 3 coisas diferentes pro mesmo cara. Então, assim, fica impossível de você achar aquilo dali, né? Então... acaba sendo, eu costumo dizer que o financeiro do fazendeiro, ele costuma ser uma conta de saber se eu não estou sendo roubado. Essa é a conta que ele faz. Se está faltando dinheiro aqui, se alguém desviou, se eu não recebi, se estão me devendo, eu não recebi. Isso é a conta do cara, né? Então ele fica fazendo um controle ali para saber se não está sendo roubado por ninguém. Agora, transformar aquilo numa informação que comece a gerar alguma informação de fato, né? Então você transformar isso em custo de produção, você transformar isso em lucro, transformar isso em produtividade, porque aí você precisa juntar, né, todas as pontas ali do que está sendo feito dentro da fazenda,
unir o universo da produção com o universo financeiro e conseguir demonstrar isso, né? Tanto para os sócios, né, quanto para os bancos, né? A gente falou aqui no começo sobre a Trato, né, o começo da Trato. A origem da Trato, todo esse trabalho que a gente faz hoje, o começo é banco. Então, o Daniel Pagotto, que é o sócio fundador, ele é agrônomo, ou pelo menos ele fala, eu era agrônomo, né? Porque hoje ele não mexe mais com isso, né? Eu era agrônomo e em algum momento ele foi convidado para ir para a parte comercial de um banco, que era o começo do banco original, era o banco do JBS. Uhum. Então, o que era o banco do JBS? O cara já ia abater gado no frigorífico e tenho 100 bois escalado para daqui a 90 dias. Aí ele ia no JBS lá e falava assim, eu tenho 100 boi para daqui a 90 dias, me adianta o dinheiro com algum desconto aí, com juros para você, que eu te garanto esses bois tal dia, né? Então tinha uma troca ali de antecipação, né? Aí precisou o JBS criar esse banco para fazer isso. E aí ele trouxe um monte de gente de banco, né? Então trazia o cara de São Paulo lá, né? Do banco, para falar com o produtor rural. E aí, beleza, você chega no produtor rural e fala, beleza, eu vou te emprestar o dinheiro, tá? Vou te dar o dinheiro e tal, vamos fazer as garantias. Agora eu preciso que você me dê documento seu aí para passar para o comitê de crédito. Então, aí o cara quer receita, despesa, balanço, informações bancárias, informações financeiras, informação de produtividade, qual é o custo de produção, qual é a produtividade, quantos hectares você tem. E aí, o que acontecia? O cara não tinha essa informação. Aí que o banco começou a entender que precisava trazer gente do agro para fazer isso. É aí onde eles chamam o Daniel para dentro do banco e outros, né? Preciso de gente do agro, que entende de agro, para conseguir falar com o banco, né? É mais fácil você pegar um cara do agro e ensinar banco para ele do que pegar o cara do banco e ensinar agro, isso, né? Com certeza. E aí, o que acontecia? Eles tinham que fazer uma consultoria para o produtor rural. O cara que tinha 200 milhões de patrimônio, você precisa emprestar 10 milhões para ele e você não empresta porque ele não consegue passar número para você. Pô, o cara tem garantia, tem que ter 200 milhões em terra. Quem não empresta dinheiro para o cara que tem 200 milhões em terra, né? Esse cara me paga de qualquer jeito, né? Mas como era tão informal que não conseguia gerar crédito, o banco não conseguia entender aquele cara. E aí foi isso que foi a base, né? Então, se o cara não consegue transformar essa informação em crédito para o mercado, botar confiança nele, né? O que o banco quer? O banco quer saber se vai receber o dinheiro. O banco não é instituição filantrópica que dá dinheiro para quem precisa. O banco dá dinheiro para quem pode pagar de volta, né? É isso que o banco quer ver. Aí é que foi acendendo essas luzinhas, né, no Daniel, né? Que ele falava assim, cara, olha esse universo de gente que precisa de ajuda para conseguir ter acesso ao crédito. O segundo passo disso foi, o cara tem 75 anos e está pegando dinheiro com o banco. Aí o banco já fala, bom, o cara tem patrimônio, o cara já conseguiu demonstrar aqui os resultados dele, mas se eu der 1 milhão para esse cara esse ano que vem eu vou ter que dar 2. Ano que vem eu vou ter que dar 3, daqui a um tempo eu vou ter que dar 5 para ele. Só que o cara já tem 75. Se esse cara morrer, ou quando ele morrer, quem que vai assumir isso daqui? Aí começava a investigar a família, né? Os filhos, sócios. E aí começava a ver que os filhos moram na cidade, não entendem do negócio, não sabiam o que o pai estava fazendo, não sabiam nem que ele estava pegando dinheiro no banco, né? E aí negava o crédito pro cara. Falava, não posso emprestar dinheiro para esse cara, porque se eu emprestar lá na frente eu vou ter problema, porque ele não tem sucessão. E aí, para mexer na sucessão, aí foi que o Daniel entendeu que estava mexendo num vespeiro ali, que aí é onde tinha os problemas. Que quando você começava a levantar esses assuntos de filho, filha, cunhado, genro, aí começava a saber que, olha, aqui tem um problema grave aqui. Aqui tem um que não fala com o outro, aqui tem uma questão do inventário da mãe, quando a mãe morreu, que até hoje não foi resolvido e tal. E aí foi que virou essa ideia de, olha, isso é um nicho aqui para a gente trabalhar como consultoria, né? Porque a gente vai resolver uma questão de gestão da fazenda, então vamos transformar um negócio informal em um negócio formal com números e resultado, e isso vai resolver o crédito dele, e isso vai resolver a dor da família, né? Botar clareza de quem vem para cá, se não vem para cá, como é que faz para sair disso daqui, né? Como é que a gente faz como é que você divide uma fazenda para ficar bom para todo mundo? Não fica, sempre dá problema, né? Então, qual é o melhor caminho? Como é que a gente media esses acordos, né? Então, foi aí que o negócio andou e avançou, né?
Perfeito, Arthur. Eu queria que já emendar, antes da gente falar da sucessão em si, a gente vê um tema muito importante hoje, que é a gestão de pessoas, que está muito ligado ao trabalho da Trato. Eu queria que você falasse um pouco, a gente começou com perguntas muito boas, é um tema muito interessante para a gente, mas eu queria parar um pouco para você falar um pouco da sua trajetória nessa parte de gestão e o que você vê da época que você começou para agora. Se você vê que, por exemplo, essa nova geração, essa geração de filhos, tem uma comunicação melhor, ou você acha que essa sucessão ainda é difícil por conta do pecuarista, do produtor em si? Esse ambiente pessoas, né? Eu particularmente trouxe muito isso. A minha vinda para Trato vem por causa desse ambiente pessoas, né? Eu fui gerente de fazenda por 8 anos, e gerente de fazenda e pecuarista, então produção de gado meu e enfim, né, fazenda, durante 8 anos. E nessa época eu já tinha uma vertente muito clara do olhar para as pessoas, né, para o ser humano que está ali. Então, tanto os funcionários em si, gestão de pessoas com funcionários, como a relação com os sócios, relação com líderes, relação com o dono da fazenda, que eu tinha, né? Apesar na época, o meu patrão era o meu sogro, então tinha essa outra camada, né, de ser um negócio já quase, né, família, que sei lá se genro, sogra considera oficialmente, né, mas é família, né, então eu já estava nesse ambiente de família, mas eu tinha esse lado já de entender que primeiro a gente tinha que entender das pessoas. Costumava dizer quando eu comecei na fazenda, né, que a gente falava eu falava isso, né, não, eu quero trabalhar com fazenda, porque com fazenda a gente mexe com bicho e não com gente. É um grande engano. É um grande engano. Você vai ter que mexer com gente que tá mexendo com bicho, né? Que é mais difícil ainda. Que é muito mais difícil, né? E aí nessa de pessoas, eu tava tendo muita dificuldade com a equipe que eu trabalhava, porque era uma equipe de umas 12 pessoas, que eram muito mais velhos do que eu, que estavam na empresa, na fazenda já às vezes há 20 anos, tinha funcionário de 20 anos, e eu era o cara novo, que tinha 27 na época, e era um cara que era iniciante. Então eu tinha uma resistência dos funcionários a, quem que esse cara acha que ele é para dar ordem em mim, né? Então eu não tinha experiência prática com temas técnicos, né, da fazenda, então estava aprendendo aquilo ali, mas eu tinha muita experiência com fazer o trabalho acontecer, gestão de pessoas, liderança, isso é um negócio que eu já fazia antes, né? Então, quando eu comecei a implantar algumas coisas, parecia muito diferente, né? Então, assim, a coisa mais simples do mundo, né? Olha, na minha visão, não tem como uma empresa rodar sem fazer reunião com a equipe para alinhar o que tem que ser feito. Então, para mim é muito óbvio que segunda-feira de manhã tem que ter uma reunião de todo mundo. Pelo menos a reunião com os líderes, chamar os encarregados de cada área, né? Então, o tratorista, o cerqueiro, o vaqueiro, junta todo mundo aqui para dizer, olha, essa semana a gente tem que fazer isso. Eu tô achando que a gente vai começar por aqui, por ali e por ali. Porque como eles vão dividir os recursos, então o trator não tem um para cada um. Eles vão primeiro um usar um, depois o outro vai usar. Então eles vão dividir, né, tempo, recurso e equipe. Às vezes o ajudante ele ajuda todo mundo. Então ele primeiro vai ficar para um, para depois ele vai para outro. Então essa mediação para mim era tão óbvio fazer isso, que quando eu cheguei eu já falei, beleza, segundo, né, vai começar a ter um rito de reunião aqui pra gente, né, alinhar as coisas. E aí eu comecei a ver que parecia assim, que eu tava falando outra língua pra ele, assim, pro pessoal. Eu falei, pra que isso? Pra que reunião? Né? Pra que isso? Eu falei, tem que fazer, cara. É óbvio que a gente tem que fazer uma reunião, né? Toda sexta-feira eu tinha o hábito de juntar informações da operação, escrever isso e mandar pro meu chefe. Essa semana aconteceu isso. Esses são os acontecimentos da semana. E mandava por e-mail. Por que por e-mail? Para ficar registrado, tá salvo. E-mail é formal, né? E-mail e print salva muita gente, viu? Porque tem um tal de lá na frente o cara virar e fala assim, você não mandou isso, você não falou isso para mim. Não encontra conversa, né? Falei, o cara volta, dá o print e manda. Fala aqui, tal dia eu te falei tal coisa. Então, essas formalizações salvam muita gente, né? Que muitas vezes o cara... Tem gente que esquece das coisas e tem gente que dá de doido para sobreviver, né? Finge que não, você não me falou. Falei sim. E aí, esse vertente de pessoas estava tendo dificuldade, a coisa estava funcionando, mas estava tendo dificuldade.
E aí eu fui estudar formações, né, em que eu queria entender melhor as pessoas. Nessa de fazer uma formação que entender melhor as pessoas, eu fiz um curso de formação em coaching no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, uma escola, né, tradicional e antiga desse tema, que é sobre performance, sobre melhorar o resultado da pessoa, né? E pode ser qualquer pessoa em qualquer área, né? E aí eu comecei a entender um monte de coisa que serviu para mim. Então eu, como líder, melhorou muito a minha visão de mim mesmo, e entender o que era o melhor de mim, o que era a minha parte mais difícil, onde eu tinha mais dificuldade, e criar estratégia para atingir meus objetivos. E aí eu comecei a aplicar aquilo com a equipe, né? De uma certa forma ali, porque como é que você vai aplicar um negócio desse com um cara que não sabe nem escrever? Dá para aplicar, claro que dá. Dá para você trazer qualquer coisa, porque você vai conversar com o cara. E aí foi aí que eu, conversando com o Daniel, tinha conhecido o Daniel Pagotto num curso que a gente fez, em comum, né, era um colega de turma do curso, e aí estava em Bauru, a fazenda é perto de Bauru, né, as fazendas na região ali de um raio de 100 km de Bauru. Eu passei e contei para ele isso, né, tomando um café lá, eu falei, ó, cara, fiz um curso X, tô aplicando isso daqui, tá sendo muito legal e tal. Aí ele falou, rapaz, isso é legal, eu acho que eu tô precisando disso aqui na consultoria, porque a gente tem esse trabalho da Trato, que eu acabei de falar todo aqui, e tem muito projeto nosso que fica travado justamente por causa das pessoas. Então, pelo relacionamento entre as pessoas e pela questão de como ele lida com pessoas, de uma forma geral, na equipe, né? A equipe dele, os capatazes, os gerentes, os líderes dele. E aí eu falei, cara, olha, eu não tenho a menor intenção de mexer com isso, tá? Eu tô te contando isso por acaso, né? Não tenho intenção profissional nesse assunto. Não, cara, vamos fazer um teste e tal. E aí, a gente fez um teste lá um tempo depois com uma família específica e super funcionou. Então, assim, dali pra frente, todo o trabalho que entrava novo da Trata, ele me chamava e, ó, tem mais uma família que vai entrar, vamos entrar e tal, e o negócio foi funcionando. Então, para dizer assim que, desde então, o começo do nosso trabalho, a gente dedica muito tempo e muita energia a entender as pessoas. O segundo passo, aí que você começa a entender do negócio, mas o primeiro é entender as pessoas. Até para você poder entender quem vai te dar a informação que você precisa. Então, você precisa da informação do financeiro. Aí você fala, quem faz o financeiro? Quem faz sou eu. Aí você fala, tá bom. Você vai me dar a informação, tá bom. A gente vai fazer uma reunião, tá bom. Aí você faz uma reunião com o cara e fala, vamos lá, me dá o que você tem aí. O cara, diga o que você quer. Eu quero a receita do ano passado. Ele, mas como assim do ano passado? A receita do ano passado. Não, peraí, eu não tenho isso aqui. Eu vou ter que pegar as notas fiscais e tal, cara. Então, tu vai precisar de alguém para fazer isso. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer. Eu falei, então você vai precisar de alguém para fazer isso. Então, esse desenho de quem faz o que entrega, é a base para conseguir trabalhar, senão você não consegue ter as informações até para realmente gerir o negócio, né? Realmente entrar na parte técnica mesmo ali, né, da gestão do negócio, né? Então, as pessoas, na minha visão, e o que a gente implantou na Trato tem funcionado, e é por isso que eu entendo que boa parte aí do sucesso do que a gente consegue entregar ao cliente está relacionado a ouvir as pessoas, entender quem elas são, saber o que elas pensam do futuro. Que aí tem muito isso, às vezes o cara tá ali, todo mundo botando uma puta expectativa numa pessoa, que às vezes é um funcionário, e às vezes é alguém da família, todo mundo, a gente aqui tá preparando esse cara. Aí você vai falar com o cara fala, eu tô aqui pelo último ano, eu tô indo embora, eu não fico aqui mais não. A fazenda do lado pagou mais, né? E por 1000 motivos, às vezes até o filho do cara, às vezes até filho, é família, o cara fala, não, meu sonho é qualquer outra coisa, menos isso daqui, né? Aí você fala, nossa, tá todo mundo esperando esse cara aqui, né? E por outro lado, é uma expectativa trocada, às vezes é isso, o cara tá ali esperando alguma coisa que não vai sair nem tão cedo. O pai dele tá com 55, o pai dele vai trabalhar até 70. Né? Então, você vai esperar 15 anos aqui dentro, nessa posição, fazendo isso tá bom para você? Então, essa discussão das pessoas é a base de tudo. Depois que a gente consegue entender a posição de cada um, que cada um pensa, qual é a dor de cada um, onde tá. Aí você fala, bom, agora tem a foto, agora eu consigo ser assertivo na recomendação que eu vou fazer. É muito fácil chegar na fazenda de alguém e dizer para ele o que ele precisa fazer na produção e na organização da empresa para ter resultado. Essa é fácil demais. Isso aí você fala assim, olha, você hoje está tendo aqui, você tem uma fazenda de soja, né? Então você tem X hectares plantado, teu custo de produção é esse, teu resultado, preço de venda é esse, a margem é essa,
E a gente estuda o mercado em volta e entende que você devia estar plantando cana e não fazendo soja, porque nessa região plantar cana dá muito resultado, mais resultado do que plantar soja. Aí beleza, tecnicamente é fácil fazer isso. O que é difícil? O cara fala assim, bicho, mas eu não gosto de cana, não entendo de cana, a história da minha família é 5 gerações de sojicultor, eu não vou mudar da soja. Aí vem para o outro campeonato, que aí é o ambiente das pessoas, né? Aí é o subjetivo. Então, a gente pega muito projetos com subprodutividade, né? Então, subrentabilidade e subprodutividade. Então, o lucro que é gerado versus quanto está investido naquele negócio, que é a conta da rentabilidade, né? Então, isso dá X de lucro e eu tenho um patrimônio de X milhões. Você faz um contra o outro, quantos por cento dá isso? Quando você vai ver, muitas vezes, está dando 0,5% ao ano de rentabilidade. 1% ao ano de rentabilidade. Em um negócio que tinha que estar dando 5%, que tinha que estar dando 10%. E aí você fala, bom, estamos com um resultado muito abaixo, né? O que a gente pode fazer para mudar isso daqui? E essa parte é fácil de dizer, olha, se eu fosse você, eu arrendava metade da fazenda para agricultura, arrendava para cana, arrendava para outra pessoa, para você poder ter caixa para melhorar o resto da fazenda, né? Ou você, eu tenho cana, tudo arrendado. Cara, vamos começar a fornecer cana para a usina, ao invés de arrendar. Daí o cara fala, mas daí eu vou ter que investir em maquinário, vou ter que contratar gente, eu vou ter que tocar um canavial. Eu não quero isso. Então, aí é a sua escolha, né? Então, tecnicamente, é muito fácil dizer para ele o que ele tem que fazer para ganhar dinheiro. A questão é se ele quer isso daí, né? A gente fala que é olhar para o futuro, olhar aquilo que você quer e decidir que risco você topa correr. Porque tudo tem risco envolvido. Até não fazer nada tem um risco, né? Então, você fala, não, continuar como tá, é isso aí. Você quer ficar desse jeito? É mais fácil você continuar como você tá. Mudar, dá trabalho, gasta dinheiro, passa raiva, você vai se arrepender no meio do caminho, mas é isso aí. Você quer isso ou quer aquilo, né? Então, são decisões. No fim, né, tá muito ligado a essa questão das decisões. Então, a decisão do negócio, a decisão econômica, a decisão financeira, a decisão, né, de qualquer coisa que está relacionado à produção dele, tá primeiro na cabeça ou no coração do dono, né, dos donos, dos líderes que precisam tomar uma decisão. E aí que vai repercutir tudo. Então, você tem negócios que têm potencial para ser muito mais lucrativos, mas que estão bem abaixo do que deveria por uma escolha. A gente não quer mexer com isso, a gente quer ficar desse jeito, né? E também tem o contrário, né? Tem um cara que está super para frente ali, mas o desgaste que ele está gerando na família e entre os funcionários e tal, assim, tá chegando num ponto que ninguém quer ficar mais ali. Aí é escolhas, né? Então, isso aí que você acabou de comentar entra em um outro ponto muito forte, que a gente tem uma questão trabalhista muito problemática no nosso país, né? Então é difícil a gente conseguir manter o bom funcionário na fazenda. Sim. E como que a gente faz para manter esse bom funcionário? A gente tem que manter ele alinhado com os objetivos da empresa, tem que manter ele motivado? Sim. O que eu vou falar aqui, para quem estuda minimamente gestão, é chover no molhado, mas a gente está pensando aqui em atingir quem talvez, né, não tem tanta familiaridade com o tema e que às vezes acha que é muito difícil, tá? Mas assim, o que eu vou dizer é o seguinte, a cultura da empresa é o que vai fazer a diferença no resultado da entrega dos funcionários. Então, o planejamento que você fez lá atrás, o planejamento estratégico que você ouçou, quantos hectares que você ia produzir, quanto que ia custar, o resultado que vai ter, ele é uma ideia, né? É uma ideia, é um plano. Na hora que vem para a ação, quem vai fazer aquilo acontecer são as pessoas, são os funcionários. E quanto custa um funcionário fazendo errado ou não fazendo o que devia ser feito, né? O cara põe a perder tudo, né? Então você tem que ter uma equipe que vai entregar aquilo que foi planejado. Ah, beleza. Aí como é que você faz isso? Então, se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, não é fácil. Só que é possível. Então, você tem várias fazendas hoje no Brasil que são centros de excelência que você tem que chamar gente de qualquer outro setor para trazer aqui para ter aula. Fala, vem aqui para você ver o que esses caras fazem, né? Então, mas começa com a cultura da empresa. Então, o que é a cultura da empresa? Recentemente, eu estava... 15 dias atrás a gente fez uma reunião com o pessoal que começou o trabalho recentemente falando sobre isso, sobre a formação da identidade empresarial deles e a cultura que eles tinham que implantar. Então, quando começa isso? Vamos criar missão, visão e valores da empresa.
você vê que os caras já coçam a cabeça e falam, ixi, lá vem esses caras, né? Botar aquela plaquinha na parede, tirar a nossa missão, nossos valores, isso aqui lá, serve pra nada isso aí. Tá aí porque é pra inglês ver, né? Alguém pediu pra fazer, né? Só que a missão é a declaração formal do que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, por que a gente existe. E isso daí é o que é o objetivo claro, é o começo do planejamento estratégico. Ele tem que estar diretamente relacionado com a missão da empresa. A missão da empresa é o que essa empresa resolve para a sociedade, que solução ela entrega, né? Então, se a missão dessa empresa é produzir alimentos, é produzir alimentos. E aí, qual é a nossa visão? A gente quer se tornar uma empresa sustentável, com boas práticas, que reconhece o ser humano. Seja lá qual for a visão que você tem, é aonde a gente quer chegar com isso, quem a gente quer ser, e os valores é como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai... O que a gente aceita aqui, o que a gente não aceita aqui, são os valores da empresa. Então, integridade, honestidade, enfim, né? Seja lá quais são os valores da sua empresa. Aquilo dali tem que ficar muito claro e sedimentado na cabeça da equipe. O cara que está no último passo da última fazenda, olhando o último lote, na hora que acontece alguma coisa... Quando acontece alguma coisa, a decisão que ele vai tomar de como ele vai agir tem que estar sedimentado na cultura da empresa, né? Então, a cultura da empresa ela existe. Ela sempre vai existir e o cara já sabe, só que aquilo não é claro para todo mundo. É muito comum a gente pegar um funcionário que está pedindo para sair da fazenda e você perguntar para ele por que ele está indo embora. E o cara falar assim, eu nem sei qual é o meu papel aqui, eu nem sei qual é a minha função. O cara entrou, foi contratado agora, né? Em 3 meses que ele está na empresa e ele pediu as contas. Aí você fala... Por que você está indo embora? Bicho, eu tô aqui há 3 meses, até agora não entendi o que é para fazer. Olha como cultura não foi um assunto que chegou nele, né? Então, quando a gente fala desse assunto de engajar pessoas, que a pessoa realmente entregue aquele trabalho, ele tem que se sentir pertencente àquele trabalho, que ele é relevante, que o que ele faz diferença, ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo que ele faz. Quando ele começa a entender que ele é importante ali, que aquilo que ele faz dá resultado e ele é reconhecido por aquilo, ele começa a querer ficar, né? Então, o funcionário é meio que como você está vendendo para ele, ou fica aqui, cara, aqui é bom. Porque ele está sempre comparando aqui com o vizinho, aqui com outro lugar, né? E a gente fala que, muitas vezes você pergunta pro cara assim, como é que é aqui? O cara fala, isso aqui é sem futuro. Sem futuro, cara, eu tô aqui porque não tenho nada melhor. Na hora que eu arrumar um negócio um pouquinho melhor, eu vou embora, né? Então, eu pergunto isso pro produtor, você trabalharia aqui? Você moraria nessa casa? Você faria esse trabalho que você tá pagando pro cara fazer? Porque aí o cara reclama, mas ninguém quer, ninguém tem mais vontade. Não, existe quem quer, existe quem tem vontade, só que ele precisa de um ambiente que propicie isso para ele. Se você tem um cara que não quer crescer, que não tem ambição, que está ali fazendo o trabalho realmente só em troca do salário para chegar no fim do mês, cara, você pode trocar esse por aquele, todos esses caras não adianta. Eles podem até parar aí e ficar aqui, mas a gente fala isso, né, que você fala assim, pô, vou preparar o cara, vou treinar ele, e eu quero que ele cresça. Mas se ele crescer, ele vai embora. E se ele for embora, eu vou perder o funcionário bom, né? Aí fala, então é melhor você ficar com o ruim, né? Então fique com o ruim para sempre. Então, assim, é melhor você treinar o cara e ele fique bom e ele vai embora, e você arrume outro e treine outro e ele fica e vai embora depois de um tempo, do que você ficar eternamente com o ruim, né? Então, é um trabalho... Você não quer ter trabalho, não inventa de mexer com fazenda, né? Você não quer ter dor de cabeça com gente que, você fala isso pensando que funcionário algum dá valor para isso. Eles não dão valor para isso, né? Tem muita gente que fala isso. Pô, os caras não dão valor. Você põe casa nova pro cara, você dá um carro para ele andar, você faz tudo pelo cara. O cara vai dar uma puta mancada com você, vai embora, faz alguma coisa muito ruim. Então, não faço mais nada por ninguém. E aí aquela coisa, né? O justo pagando pelo injusto, né? Então, tem o cara bom, tem o cara que quer aprender, que quer estar num bom lugar. E eu digo e repito, né? Sempre procure a referência. Então, você conhece algum lugar que funciona? Aí o cara sempre puxa assim na memória. Fala, pô, a fazenda tal lá, os caras gostam de trabalhar, os caras entregam resultado, estão lá há muitos anos. Aí você fala... O que você acha que eles fazem lá? O que eles fazem lá que você não está fazendo aqui? Não, então, não sei, tem que saber. Eu falei, então, vamos lá conversar com os caras para você entender, né? A sua fazenda tem que ser um imã de gente boa. Tem que ser onde o cara da região
A sua fazenda na região é referência de lugar bom, que todo mundo quer trabalhar. O cara fala assim, pô, quer trabalhar em tal lugar? Nossa, meu sonho é trabalhar lá, vivo esperando a vaga. Que o contrário acontece. Né? Eu já ouvi de cliente que a gente sempre vai no cliente no começo do trabalho, conversa com os líderes, né? E aí pergunta pro cara algumas coisas, né? Faz uma entrevista lá com ele, aí eu sempre pergunto, e aí, como é que é trabalhar aqui e tal? Aí teve um que falou assim pra gente, falou, rapaz, aqui na cidade eles são queimados, né? Já chegou falando isso, aqui na cidade eles são queimados. Ninguém quer trabalhar pra eles aqui. Mas por quê? Eu falei, eles são sem educação, né? Eu já entendi que é porque, como no caso eram irmãos, né? 4 irmãos, que eram os 4 era dono. Pô, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Imagina que tem 4, né? Então, 4 donos. Um mandava, o outro desmandava, o outro mandava, o outro desmandava, todo mundo era dono. A primeira pergunta que eu fiz pra ele foi, pra esse funcionário, né? Quem é o seu patrão? Eu falei, os 4 lá. Tem que ter uma hierarquia, pô. Tem que ter o líder da operação. Quem é que toca a operação? Não, então, aquele cuida dali, aquele cuida de cá, aquele cuida daqui. Então, mas todo mundo manda em mim aqui. Então, eu, né, tô aqui só pra cumprir ordem. E aí foi ele que falou, não, aqui na região ninguém quer trabalhar aqui. Eles são queimados aqui. Aí você vê, pô, né, você quer ser uma referência, né, boa ou uma referência ruim? Se você for referência ruim, só vai chegar isso aí pra você. Só vai chegar o cara que tá ali só realmente querendo arrumar um lugar pra morar e sobreviver, que qualquer R$100 a mais ele vai embora, ou pior, o cara que vai te trazer problema, né, que realmente vai te dar prejuízo. O cara que, na hora que falei, né, o último pasto, a última cerca, lá no fundo da fazenda, 5 horas da tarde, arrebentou uma cerca, e aí, será que esse cara vai parar, vai pegar o alicate, vai puxar um fio de arame, vai fazer um remendo, ou só vai dizer, foda-se que chegou a minha hora, eu vou para casa, né? Isso é a cultura da empresa. Quando a cultura da empresa tá clara ali para ele tá engajado com aquilo, é o cara que vai ficar até meia-noite para resolver um problema, porque ele sabe que aquilo ali é responsabilidade dele, ele tem responsabilidade com aquilo. E esse cara, ele vai ficar nesse lugar se esse lugar der todas essas condições para ele, né? Dele ser ouvido. Não é só remuneração financeira. O pessoal erra muito nisso, achando que não, tem que pagar bem. Tem que pagar bem, beleza. Mas não é só isso. Não é só isso. Não adianta pagar bem. Você pode pagar o dobro. Não funciona. Então, é o cara ser ouvido, é o cara se sentir importante, ele saber o que ele tem que fazer. Então, isso faz toda a diferença. A gente tem, nossa, tantos casos legais assim da gente discutir, do funcionário vir e falar pra gente, fala assim, olha, isso aqui antes, né, era muito confuso. A gente, né, fazia o que tinha que ser feito, trabalhava muito, mas as coisas não funcionavam. Agora a coisa tá mais alinhada aqui, a gente tá realmente entendendo o que tem que ser feito, e aí eles compram a briga, né, do negócio, falam, não, isso aqui tem que fazer direitinho, tem que fazer bem feito, que é o meu trabalho, né, o meu serviço, né, tem orgulho daquilo. A gente viaja bastante, Arthur, e a gente vê muito produtor falando que hoje falta mão de obra qualificada, mas a gente também vê que isso está muito relacionado, às vezes, até o próprio produtor, né, o jeito que ele trata o funcionário. Aí, só mudando um pouco de assunto, eu queria tocar num assunto agora em relação à sucessão familiar. Então, a gente vê muito, principalmente nessa nova geração que está vindo, essa parte da sucessão. Queria saber como você vê isso, como você vê tanto do lado do pecuarista mais velho quanto do filho. Se você acha que o filho, por exemplo, depois de formar, depois de fazer alguma especialização, ele tem que se preparar, ir para o mercado ou ir direto, claro que isso depende de caso a caso. Mas eu queria saber como você vê a sucessão nos dois lados. Se você acha que a sucessão é algo contínuo, se o produtor ele precisa ir passando aos poucos, como que funciona na sua cabeça? Assim, tem algumas camadas, né, esse assunto, mas assim, o principal ponto disso é que se você tem um negócio que gera resultado econômico e que traz clareza à família do porquê que aquilo existe e que resultado aquilo traz, facilita as pessoas quererem fazer parte disso, né? Então, quando você tem um ambiente que lá é só problema, é só dor de cabeça, reclamação, confusão, e o benefício ninguém tá vendo. Então, assim, o benefício que eu falo é o carro que você anda, a escola que você estuda, a viagem que você faz, o plano de saúde que você tem. Eu não tenho benefício. Tudo aqui nunca tem, tá sempre apertado, tá sempre ruim. Vai criando uma aversão na família aquilo dali. Então, eu já ouvi que familiares de fazendeiro de falar assim, cara, isso aqui é porque é do meu pai, né, do jeito dele e tal, mas a gente não tem o menor interesse nisso daí.
E enquanto for dele, é dele, mas no dia que for nosso, a gente vai só vender. Vamos vender. Tudo bem. Como também tem o outro lado, de pessoas que compram, né, realmente os valores daquilo dali, a história, o legado que a gente fala, né, que é a continuidade do trabalho, e fala, pô, que legal o que é feito aqui, eu admiro o que é feito aqui, eu quero dar continuidade nisso. Essa é a primeira camada. A outra camada da história é entender que quando você tem um patrimônio relevante, né, então assim, provavelmente você como profissional, e aí pode ser profissional de qualquer área, pode ser médico, pode ser juiz, pode ser, talvez, empresário em outros setores, que ganha bem, tá? O cara ganha, sei lá, 50 mil reais por mês, né? Um baita no salário, né? Provavelmente, aquela fazenda da sua família vale muito mais do que você vai ganhar a vida inteira trabalhando. Então, é um baita de um valor econômico. Então, você não pode jogar isso fora. Então, vem o entendimento de que, primeiro, precisa ser criada a visão de que a gente vai, primeiro, antes de tudo, ser sócio dessa empresa. Então, ser sócio dessa empresa é ser dono. Então, eu vou herdar isso daqui e eu vou receber um patrimônio. E eu vou ter que gerir esse patrimônio. Trabalhar nesse negócio é outro assunto. Então, eu tenho caso de cliente em que nenhum dos filhos trabalha na empresa e tem uma estrutura profissional que trabalha nessa empresa e presta contas e joga junto com os filhos, com os donos, com os irmãos, né? Então, são 4 irmãos que na operação tem gente no administrativo, gente no financeiro, gente na operação, e que o único papel assim que uma das irmãs tem é o papel do financeiro da controladoria, que no final das contas, para a última linha, para dar a aprovação do pagamento, é uma das irmãs que fazem, né? Os grandes pagamentos, né? Tem uma sequência de alçada ali que coisas menores os líderes podem fazer, né? Então, se eu vou comprar um negócio na cidade, eu pedir para ela fazer o Pix, não, ele tem uma alçada para fazer isso, depois prestar contas. Mas que é possível isso, né? Então, nesse aspecto é a questão da vocação mesmo. Então, quem tem vocação para a vida no campo vai querer estar dentro disso e tem que estar dentro disso. Quem não tem vocação, não adianta empurrar o cara para dentro da fazenda. O cara não gosta daquilo. Ele não gosta do estilo de vida, ele não gosta de estar lá no calor, na poeira, na chuva, na lama. O cara não gosta disso. Então não adianta. Mas esse cara, ele pode muito bem ser um cara da cidade que trabalha limpinho no ar-condicionado, que nem na fazenda vai e ainda assim dono de uma fazenda. Então a gente tem vários casos, né, nesse sentido, né? E ter o dono de fazenda que nem na fazenda vai, porque ele tem toda uma estrutura de governança e de gestão que permite que ele fique fora da operação. Mas, né, precisa ter todo um trabalho para chegar nisso. Mas é possível, né? A outra camada desse assunto é justamente esse início, né? Então, o início de vida, a gente gosta, né, de sugerir nos projetos que os filhos primeiro tenham experiência profissional fora da fazenda, que ele vá trabalhar no mercado, que ele vá trabalhar, ele está aqui na faculdade, ele já se enfia aqui com o professor que é o orientador dele, já arruma um emprego dele em algum outro lugar, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, sei lá se for o caso de seguir carreira acadêmica ou não, vai procurar o teu caminho, né? Quando você aprender a trabalhar no mundo, aí você começa a querer voltar para cá. Então tem família que estrutura isso como regra, tá? Regra de acordo familiar mesmo, de acordo de sócio. O sucessor, a nova geração, para poder entrar no negócio, tem que ter pelo menos 3 anos de trabalho em outra empresa, para poder pleitear, vir trabalhar aqui, né? Porque quando você coloca o cara já direto no negócio da família, tem ali uma chance dele confundir as coisas. Dele confundir o filho do dono com eu sou filho do dono. E filho do dono é um papel muito difícil na fazenda. Porque ele não é um cargo. Qual é o teu cargo? Você é o gerente? Não. Você é o diretor? Não. Você é o quê? Você é o filho do dono. Filho do dono, não é sócio. Ele acha que é dono, mas não é. E aí você começa a ter problema. Problema com a equipe. Então, é o cara que... Isso aí não vira nada, esse cara aqui. Ele vem aqui, passa de caminhonete pra lá e pra cá, anda de cavalo, finge, mas não resolve nada. O negócio é com o pai dele. Isso vai minando o cara, né? Então, e do outro caminho é justamente até esse crescimento, né? Tem uma frase legal que fala assim, né? Na sombra do outro, nem capim cresce. Então, se você ficar na sombra do seu pai é o cara que tá com 54 anos, 50 anos, 60 anos, que ainda vai trabalhar mais 15, 20 anos... Você tem que sair fora disso daqui e trabalhar em outro negócio e um dia você volta para cá, né? Então, muitas vezes não cabe, até financeiramente falando,
a gente enfrenta esse desafio muitas vezes, que é assim, a gente tem uma família em que um dos filhos é agrônomo, tá no mercado já há 10 anos, o cara tá numa baita empresa com um baita salário. O cara tem um salário de 30 mil reais na carteira registrada. E aí a família fala, pô, mas a gente tá, os pais com 70, querendo trazer o filho de volta pro negócio agora, já não tá na hora dele voltar, né? A empresa hoje pode pagar 30 mil para ele, aí é gestão da empresa, né? Gestão da empresa. Rapaz, 30 mil não dá para pagar para ele. Então, como é que você vai tirar o seu filho do emprego de 30 para pagar quanto para ele aqui? Vai pagar 10 para ele? Tem que ver se é bom para ele isso daí, né? Então, muitas vezes o filho não cabe no negócio. Não cabe. Porque se você pagar 30 pro seu filho, você tem que tirar do seu, né? Que é da sua parte, né? Aí você vai ficar com menos, né? Porque você tem um cara de 70 anos ativo. Sim. E isso é o que mais tem, né? Quantos fazendeiros aí que vocês conhecem, que é o cara de 70 anos, 75, que é o gerente, ele é o gerente da operação. Não é que ele é o dono da fazenda, ele é o gerente da operação. É o cara que está todo dia na fazenda para determinar o que é o serviço que vai ser feito. Quem vai fazer o quê, qual é o trator que vem, ir na cidade buscar coisas, 75 anos. Então, esse cara de 75 e esse cara de 35 junto é incompatível. Não tem espaço para esse cara de 35. Então ele tem que ficar mesmo no mercado. Quando o pai dele aposentar da função, aí ele vem. E isso é difícil. A gente fala muito da chegada do novo, mas ao meu ver, chegar ao novo é mais fácil. O mais difícil é tirar o cara mais velho. Porque aí tem um cara que passou a vida inteira trabalhando, que construiu aquilo, ou se não construiu, pelo menos cuidou aquilo a vida inteira e talvez aumentou, que resolveu tudo a vida inteira. Então, né, tem toda uma questão do ser humano mesmo, de ego até, né? De, pô, eu sou o cara, eu que resolvo. Aí, de repente, eu não faço mais nada. De repente eu que não resolvo, quem resolve é meu filho, quer dizer que eu não sirvo mais para nada, tô velho. Então é muito difícil o cara aceitar isso, né? Então tem uns que falam, não, eu quero que eles venham aqui, que eles assumam, tudo certo. Mas na prática, quando o cara vem, começa a dar problema. Porque aí é aquela coisa do cachorro que tem 2 donos. Tem 2 donos agora aqui, tem o pai e o filho. Quem é que manda, né? E muitas vezes o filho tem uma visão mais processual, mais profissional, trabalhou em outros lugares, coisa que é óbvio para ele. Então ele chega aqui, pô, é óbvio que a gente tem que ter um orçamento, é óbvio que a gente tem que ter uma gestão de pessoas, é óbvio que a gente tem que fazer um trabalho de controle de produtividade, e aí começa a incomodar o pai, né? Que aquilo que ele vai querer propor vai ser uma mudança que vai incomodar o pai, né? E você aposentar o pai também é difícil, né? Porque é isso, o cara, pô, assim, eu vou trabalhar até o dia que eu aguentar, né? Então até o dia que eu morrer eu vou trabalhar. E aí como é que faz? Tem um caso que a gente tem que é muito emblemático, assim, porque fica muito óbvio que isso é possível, né? É difícil, mas é possível. É que ele até, inclusive, é exalquiano aqui, ele tem uns 45, e ele entrou no negócio da família há 10 anos atrás. O pai, na época, tinha uns 70, o pai dele tá com uns 80 anos hoje, mais ou menos, tinha uns 70, e era o cara que tocava fazenda e tudo mais, né? E aí vem o filho, com doutorado, exalquiano, o cara da nutrição animal, e eles estavam montando uma operação de confinamento e boitel, né? Então o filho extremamente técnico, o cara, porra, pra dar aula mesmo, o cara fera. E aí ficou aquela coisa, tá, como é que a gente vai passar o comando para esse filho de 40 e poucos anos? Na época ele tinha uns 35 para 40, assim, hoje ele tá com 45. Como é que a gente vai colocar esse cara aqui e o pai dele ao mesmo tempo? E aí a sacada foi que o pai dele teve essa pesquisa de falar assim, não, eu realmente quero passar esse bastão, mas eu quero continuar ativo. O pai e a mãe. Aí o desenrolar dessa história é que é o seguinte, o diretor da empresa, em algum momento passou a ser ele, então o cara de 40 anos virou o diretor da empresa, oficialmente no organograma da empresa ele é o diretor da empresa, é o cara que executa a operação, que toma decisões ali práticas, mas que pede autorização para o conselho dos sócios para aprovar o planejamento, o orçamento do ano, prestar contas, e os sócios o pai e a mãe, e os filhos também, que eles têm outros irmãos, também são sócios. Mas o pai e a mãe têm funções na empresa. O pai é um dos compradores de gado. Ele adora comprar gado. O esporte dele é sair para ver gado, ir em leilão e tal. Então eu falo, pô, eu quero que meu pai fique ativo. Então quem sai todo dia para ir, monta na caminhonete junto, aí hoje em dia vai com o motorista já, que vai ver gado, é o pai dele. No organograma, o pai dele é sócio, dono, mas ele tá lá embaixo, numa linha abaixo do diretor, do gerente de pecuária,
tem lá o compra de gado. Tá lá o nome do pai dele. Então o pai dele é um funcionário da compra de gado. A mãe dele gosta de estar ativa no administrativo. Então a mãe dele é do administrativo, tem a mesinha dela no escritório, vai lá todo dia, e é ela que faz o procedimento de pagamento de contas, né? E quem aperta o botão final lá do paga ou não paga é ela que põe a senha, então a chave do cofre é dela, né? Mas ela não é a gerente administrativa. Existe uma pessoa que é o gerente administrativo, que faz toda a parte, toda a responsabilidade dele, e ela é uma funcionária, ela é uma auxiliar administrativo. Ela é uma pessoa que faz o lançamentinho, põe lá, aí o outro valida que tá tudo certo, aí depois aí muda de chapéu, né? Aí muda o chapéu e ela é a dona, aí é ela que vai lá e põe a senha. Pega que saiu contas a pagar do dia, ela vai lá e aperta a senha, dá ok e pagou as contas. Então, tem ali o pai e a mãe de 80 anos ativos na empresa, que são os donos da empresa, mas na operação quem manda é o filho deles. Ó, não vem falar comigo não, fala com ele lá. Ele que é o cara, resolve com ele lá, né? Então, é possível esse caminho, né? Mas você vê que para isso acontecer, precisou ter reunião, acordo de sócios, funções, clareza, organograma, planejamento, para poder fazer um planejamento. Depois que o negócio está maduro, é fácil de falar, ó, chegamos aqui, mas para chegar nisso deu trabalho. Teve resistência, teve dificuldades, né? Mas a entrega, depois que tá maduro, cara, fica um jogo muito fácil de ser jogado, assim, né? Então, faz a reunião, aprova o orçamento do ano que vem. Então, no fim do ano, você aprova o orçamento do ano que vem, dá a alçada para o diretor trabalhar e a cada trimestre vai fazendo seus fechamentos e acompanhando o orçado realizado, o que a gente acertou, o que a gente errou, prestando conta para os sócios. Final do ano, fechou a conta, é isso aí. Quanto foi de lucro, quanto que a gente vai ter de investimento para esse ano, quanto a gente vai dividir para sócio. Então, assim, todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo sabe quem está fazendo o quê, quem manda em quem, né? Então fica muito fácil depois que está pronto, né? Na teoria, esse é o melhor modelo, então. Esse é o modelo ideal. No modelo de transição, você disse. Esse é o modelo ideal em que cria-se, né, um organograma em que tenha-se funções claras para que você possa suprir essas funções com as pessoas. Então, tem a hora que o filho entra e como que ele sobe nessa hierarquia, e tem a hora que tem que tirar o pai, né, tirar ele da operação e onde ele vai se encaixar, né? Então, cada família tem uma dinâmica diferente, mas de uma forma geral, é sobre você usar esses combinados da formalização de uma empresa, que se isso fosse uma fábrica, uma loja, qualquer outra coisa, ia ter a mesma coisa, por acaso é uma fazenda, né? E você usa essa estratégia, esses procedimentos administrativos para ter clareza, todo mundo saber o que está fazendo ali dentro, todo mundo ser remunerado de acordo. Remuneração é um problema, porque é um assunto que é difícil de ser tratado. As pessoas evitam falar sobre isso. Pô, como é que eu vou definir aqui o salário do meu pai? Como é que eu vou definir o salário do meu filho e tal? Então é um negócio difícil, mas quando você traz à luz do que é justo, do que não é justo, como que é o modelo certo, aí começa a ser mais fácil de ser tratado, né? E entender isso. Quem tem vocação, quem não tem. Quem é o irmão que quer vir para cá? Quer vir para cá? Vem para cá. Qual é o plano de entrada? O plano de entrada é por aqui. Qual é o plano de saída se o cara quiser sair? Né? Deu 5 anos, o cara percebeu que, puta, eu não devia estar aqui. Né? E agora, como é que eu faço para sair? Já fiz um baita compromisso com todo mundo, né? Tem que ter o plano da saída, né? E os cônjuges? Então, pô, se o cara, né, tem o marido, tem a esposa, pode vir para cá ou não pode? Os filhos vão poder vir para cá lá na frente ou não? Tudo isso é uma questão de bons combinados, né? Aí isso facilita para que os sucessores enxerguem aquilo como um bom negócio e queiram fazer parte daquilo, né? Eu já ouvi, né, com frequência, né, escuto com frequência dos filhos de falar assim, olha, essa pergunta, você tem intenção de vir para cá? Você acha que isso aqui é um negócio que é futuro para você? Aí o cara fala, olha, do jeito que é hoje, não. Porque é muito bagunçado, eu não dou conta, eu fico desesperado quando eu sento 10 minutos para conversar com meu pai, porque o que eu vejo ele fazendo eu não concordo com nada. Agora, se isso daqui for minimamente organizado, tiver uma administração redonda, financeiro funcionando, tudo mais, aí eu acho que é legal, aí eu já acho legal. Então você vê, né, qual é a barreira do cara querer ou não, né, participar daquilo? É o cara olhar para aquilo e ver organizado, ver organização, ver que é um bom negócio, ver que dá resultado. Agora, se ele vê só problema, só dor de cabeça, não, deixa eu fora disso daqui. Ô Arthur, a conversa tá excelente até agora, a gente tá caminhando agora pro final do episódio.
E eu queria que você trouxesse para o pessoal que está assistindo aí um conselho prático, né? Então, se você pudesse ensinar uma coisa de gestão para todos os produtores do Brasil, o que que seria essa coisa? Cara, para mim, nada funciona sem orçamento. Então, assim, fazer um orçamento bem feito, porque o orçamento é a realização prática do planejamento, né? Então, você pode fazer o plano que for, eu vou plantar X hectares de tal coisa, e isso deve dar X produtividade, e isso vai me dar X resultado. Na hora que você transfere isso para um planejamento orçamentário, que é pegar realmente o mês a mês, janeiro, receitas estimadas, despesas estimadas, investimentos e saldo no final. Então eu começo com saldo zero, dizendo que eu virei o ano sem dinheiro. Se eu virei o ano sem dinheiro na conta, comecei com zero, recebi isso, gastei isso, sobra isso. Passa para fevereiro, comecei com o saldo de janeiro, final de janeiro. Recebi isso, paguei isso, sobrou isso. Você faz esse mês a mês. Nesse mês a mês, quando você projeta isso, é onde você vai ver se você vai ter dinheiro ou não ao longo do ano. E é onde a maioria do produtor rural se ferra, é não planejar esse fluxo de caixa. Porque aí o fluxo de caixa é assim, ó, dívida não quebra a empresa, baixa produtividade não quebra a empresa. O que quebra a empresa é erro no fluxo de caixa. É você chegar no dia do seu compromisso financeiro e não ter dinheiro. Aí você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Vai tocar fazer coisa errada. Vai vender coisa mais barata do que tinha que vender para poder pegar o dinheiro. Vai tomar dívida errada, pegar dinheiro caro na mão de quem não devia pegar, porque você não tem tempo de resolver. Porque você pode pegar linhas ótimas de financiamento subsidiado, longo prazo, mas isso leva 6 meses para você fazer. Normalmente, o produtor rural é um cara que descobre que precisa pagar 500 mil reais e ele não tem o dinheiro faltando 15 dias. Normalmente é assim que funciona, né? O cara... tem gente que fala assim, 15 dias? Meu pai fala isso com 2 dias antes. Ó, fudeu. Tá? Tem 1 milhão para pagar e não tem o dinheiro. O cara fala, eu vou tirar dinheiro da onde, meu amigo? Daqui para segunda-feira, 1 milhão, né? E aí começa a pegar dinheiro errado, né? A pegar dinheiro emprestado com quem não tinha que pegar, enfim, né? Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve que aí só vem decisão ruim depois disso, né? Quando você faz esse planejamento orçamentário, você consegue ver com antecedência o teu furo de caixa. Então é comum a gente fazer o plano orçamentário e ver que em junho falta 5 milhões. O cara fala o quê? Aqui, ó, pela receita, despesa estimada. Se tudo sair como a gente tá colocando aqui, falta 5 milhões em junho. Só que você tá falando isso em dezembro, 6 meses antes. Você tem 6 meses para decidir se você antecipa uma venda, se você faz um contrato de venda de alguma coisa, se você faz um financiamento, ou se você não faz o que está querendo fazer, o investimento que você ia fazer, né? Então, aquele barracão que você ia construir, o carro que você ia trocar, aí você falou, opa, não vou fazer não, que eu não vou ter dinheiro, né? Então, essa ferramenta, né, do ter um orçamento, um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário que funciona, para mim isso é o que separa a galera que joga na Série B, na Série C ou na Série D, para começar a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. É o cara que realmente começa a ter número, começa a acompanhar o que está acontecendo, começa a planejar com antecedência, porque é isso. A gente trabalha com atividades que não geram caixa todo mês. Então, o cara que vende boi não vende boi todo mês. Ele vende boi em algumas partes do ano. O cara que vende soja, ele só tem no final da soja. Então, ele passa um tempo colocando grana para lá na frente pegar o dinheiro de volta. Então, você não tem recorrência todo mensal, né? E isso é o grande problema. Isso é onde a turma se ferra. E aí, meu amigo, na hora que vem esse problema financeiro, vem todo o resto junto. Aí vem o problema com a família, vem o problema com os vizinhos. Faltou dinheiro, acabou a amizade, amigo. Então, se não deixar faltar dinheiro, a coisa já começa a melhorar muito, né? E a ferramenta, pra mim, é essa. Óbvio que não é só essa, né? Essa é a... É uma delas, né? Essa é a primeira. Se conseguir ter isso... Já começou bem. Porra, você já então, mudou o campeonato. No fim, o produtor tem que ter praticamente uma pós-graduação em contabilidade. Bom, Arthur, acredito que a gente teve uma conversa excelente aí. Acho que o pessoal conseguiu agregar bastante coisa aí. Queria agradecer por ter vindo aqui, por ter compartilhado um pouco da experiência que você tem com a gente. O Matheus quer dar uma palavrinha no final, hein? Claro, queria agradecer, Arthur. Eu vi até um dado muito interessante algumas semanas atrás, que normalmente a terceira geração é a que costuma
chegar a uma empresa à falência ou uma propriedade rural. E muitas vezes essa terceira geração é a nossa, é dos nossos pais. Então, ter uma referência como você nessa parte de gestão para nós, para o pessoal que está ouvindo, é muito bom, de verdade. A gente, acho que falta pessoas hoje que falem sobre isso, que falem sobre a gestão, que falem sobre o produtor rural, sobre muitas vezes a dificuldade de lidar com o pecuarista, com uma parte de sucessão, e ter você aqui no Exalc, no PassCast, para nós realmente é muito valioso. Então, muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço demais a oportunidade, né? Então, a gente, sempre que a gente pode falar com novas pessoas, aparecer para novas pessoas, porque a gente sabe que é um trabalho realmente longo, né? De conscientização, né? Então, tem muito do nível de consciência. O cara nem sabe que tem um problema. Aí depois ele sabe que tem um problema, mas não sabe como é que resolve. Então, você vai subindo nessa escala do nível de consciência. E a gente tem que ir semeando, né, essa semente aí mesmo do assunto, né, porque eu sou um cara que esse assunto, né, da propriedade de família é um assunto que bate muito em mim, tanto pela minha origem, né, então meu avô tinha propriedade rural e foi um negócio que foi desfeito, mas eu era muito moleque, então assim, eu só recebi o fim da história, eu não participei de nada antes. E que hoje, eu quando vejo a fazenda que era do meu avô lá em Alagoas, eu sou de Alagoas, quando eu vejo a fazenda do meu avô lá, eu falo, puta que por que venderam isso, meu Deus, fazenda maravilhosa, num lugar top. Nossa, será como é que os caras fez uma merda dessa? Então isso dói em mim ver um negócio que ter toda a história do meu avô de ter construído e que a galera, tipo, beleza, todo mundo tem sua individualidade de querer não continuar, né? Cada um pegou sua parte, vendeu, acabou o negócio, né? E beleza também. Mas isso dói em mim, né? E aí depois eu venho para a família a fazenda da família da minha esposa, né? Que aí já bate no outro lado, que são os meus filhos. Eu não sou herdeiro deles, mas os meus filhos vão ser, né? Então eu penso muito neles, eu olho para eles assim e falo, que vai ser esses caras no futuro, velho, né? Porque vai ter uma baita oportunidade aqui, mas será que vão querer? Né? Será que vão saber lidar com isso, né? Então, da minha parte, farei de tudo para que aquilo que não aconteceu da minha parte aconteça para eles. Pelo menos que eles tenham uma boa opção para escolher e que essa escolha seja a melhor possível, né? E não uma escolha baseada em briga, em disputa entre família e tudo mais, de jeito nenhum. Seja uma boa escolha para ter um bom futuro pela frente, né? Excelente, excelente. Queria agradecer também o pessoal aí de casa, né, que ficou até aqui acompanhando a gente. Você inclusive tem um podcast também, né? Sim, que é o Fazendas Infinitas. sim. Tem o Fazendas Infinitas, que tá no YouTube, no YouTube é o perfil da Trato Consultoria, né? E tá lá a playlist do Fazendas Infinitas, e tá também no Spotify e nos outros agregadores de podcast também. Então a turma procura aí o Fazendas Infinitas, que é tudo isso que eu contei aqui, só que já tem uns 30 episódios. Então tem um pouquinho mais de coisa ali, né? Dá para ouvir bastante história, né? Então a gente tem trazido tanto os clientes nossos, né? Os que gostam de aparecer, porque tem gente que não gosta, né? Então, os que gostam de aparecer e gostam de contar história, como os nossos parceiros de trabalho mesmo, a turma que tem alguma ligação com a Trato aí, a gente gosta de trazer. E aí tem muita história, tem muitos causos assim que explicam bastante boa parte do que eu contei aqui, né? Isso aqui foi só uma horinha, né? tem bastante coisa lá. Queria deixar também pro pessoal seguir, né, o nosso Instagram, então exalc.passes aí. Se vocês gostaram desse episódio, tem muito mais no nosso perfil lá no Spotify. E acompanhem também a gente aí no Instagram para ficar mais atualizado das novidades. Então, é isso, né? Obrigado, gente, por estar aí, da atenção de vocês. Nos vemos no próximo PassesCast. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. O PassesCast é uma produção dos alunos do Passes em busca de uma agricultura mais sustentável.